Boa noite. Tudo bom, Giovana? Tudo. Oi, Juliana, tá aí? Oi, tô sim. Tudo bem? Meninos, vocês conseguiram fazer o que eu havia pedido? Que era só responder rapidinho para a gente debater uns 10, 15 minutinhos no máximo, esses três tópicos. Sim, professor. Conseguiram, né? Então, antes da gente entrar no novo capítulo, que eu pedi para o professor também colocar lá, que é do Eric Hobsbawm, a gente vai debater. Eu quero ouvir vocês primeiro sobre esses três pontos, tá? Aí o outro assunto ele é bem interessante, bem legal, dá um debate bem gostoso para a gente. Então, bora lá. Vai um por vez, tá bom? A primeira, qual a importância da história cultural para cada uma de vocês? Eu acho que tem uma pessoa nova aqui, né? Ou não? Não? Não, Então tá. É que tem Musa, eu nunca tinha visto. é a Alessandra, professora. Ah, tá, entendi. Tá no sobrenome, né? Desculpa, Alessandra, eu vi que tu estava sem microfone, né? Então eu vou deixar o chat aqui aberto. Aí você vai me respondendo pelo chat também, tá bom? Mas tu consegue me ouvir direitinho, né? Beleza, obrigada. Eu tô com o chat aberto, então tu vai falando comigo pelo chat, tá bom? Bora lá. Qual a importância da história cultural para vocês, gente? Vai Ju, vai Giovana e vai Alessandra. Bom, professora, eu penso, né, que a principal importância da história cultural está ligada diretamente aos valores de cada grupo social, né, que contribui, né, para a construção de um pensamento ou de uma ideologia. E não esquecendo também da simbologia, que, como a senhora comentou bastante, ela é gerada, né, pelos monumentos, que são as marcas registradas de grandes movimentos socioculturais. Gostei, Ju. Vai, Giovana. Complementando o que a Juliana falou, e dessa forma podemos perceber que a história cultural é levada conosco por onde nós formos e é como aquilo que representa o nosso passado e caracteriza as nossas raízes. Gostei também. Alessandra, se tu não conseguires colocar aí no chat, depois tu me envias isso, tá bom? Por favor. Mas se tu conseguires, eu leio direitinho aqui, tá? Item 2. Os fatos passados Professor, interferem nos fatos presentes? Oi. eu Oi, só Juliana. para perguntar mesmo, essa atividade era para anexar lá no portal, porque eu entrei lá, eu tentei, mas não tinha nenhuma opção para anexar. Não precisa não, porque eu estou Ah, anotando aqui vocês participando, aí eu já deixo registrado, tá bom? tudo bem, então. A Olha, a 2 Alessandra agora. colocou assim, experiências históricas e tradições culturais. A 2 agora. Os fatos passados interferem nos fatos presentes? Sim ou não e por quê? Sim, para mim sim, pois tudo que ocorreu, né, no passado, ele implica diretamente ou indiretamente nos acontecimentos atuais, podendo ser assim de maneira positiva ou negativa, uma vez que certos fatos eles serviram de exemplos é, para que não se repetissem hoje, por exemplo. Uhum. Principalmente os erros políticos e econômicos, né? Para ver se a gente não erra mais. Mas nem sempre dá certo. Vai, Giovana. Para mim também, sim. Os fatos históricos, mesmo que não tenhamos vivenciado o ocorrido, como, por exemplo, monumentos e datas comemorativas fazem nos lembrar do que não vivemos, mas fazem parte da nossa vida hoje.
por exemplo, 7 de setembro, como a senhora mencionou na aula passada, as estátuas erguidas em homenagem aos soldados mortos na guerra e tantos outros exemplos que nos fazem voltar aos fatos passados. Perfeito. Alessandra, se tu conseguires, tu coloca para mim, tá bom? Item 3. Todos os elementos que estão ao nosso redor podem ser considerados história? A Alessandra colocou a 2, ó. Sim, interfere. Temos as tradições que temos vem do passado. Vai, a terceira. Todos os elementos que estão ao nosso redor podem ser considerados história? Sim ou não e por quê? Sim, porque eles retratam, né, o nosso cotidiano e principalmente a evolução do ser humano. Tudo conta uma história, seja ela um fato realmente histórico ou um fato familiar, né? Aquela história mais particular, mas querendo ou não, também é um fato histórico. Giovana? Sim. E, cadê? Deixa eu ver o que eu coloquei. Na verdade, eu coloquei não, mas eu refiz a questão, né? Uhum. Cadê? A história é uma noção, né, do conceito sobre aquilo que está entre o conhecimento e a realidade daquelas pessoas que vivenciaram ou vivenciam, né? E assim transformam em uma produção histórica. Uhum. A Alessandra colocou. Sim, os monumentos contam a história. Eu sempre brinco que aquele monumento do Largo São Sebastião, na frente do Largo São Sebastião, no meio da praça, a gente fica sentado lá ao redor e não sabe o significado real dele. E ele é um exemplo assim bem marcante da nossa história, do período áureo da borracha, mas ele retrata o período imperial do Brasil, porque ele significa a abertura dos portos, é quando o Brasil realmente se tornou uma nação independente. Então, assim, ele tem todo um significado, tanto que se você rodear aquele monumento, ele tem a questão dos continentes, ele só não tem a Oceania, porque a Oceania ainda não havia sido descoberto ou encontrado num período, mas ele tem os outros continentes, que significava que o Brasil estava livre para comercializar com quem ele quisesse. E também no meio da cidade, entendeu? Meninas, tem algum problema nessas nossas 3 discussões do capítulo passado? Sim ou não? Não, professora. Então, a gente pode entrar agora, né? Ó, o nosso próximo livro... Vocês tiveram acesso a esse livro? Tiveram? Não? Mas está postado, tá, Alessandra? Está tudo postado. Eu pedi para o professor Matheus colocar. Juliana e Giovana, vocês conseguiram ter acesso? Não, ainda não vi, não. Não, professora, Ju? eu não vi. Da última vez que Não, eu mas... tentei anexar, não estava disponível. Eu não sei Ah, quando ele... entendi. Entendi. Depois eu verifico se está tudo bem, tá? Aí eu coloco lá de novo para vocês. Mas não tem problema, não, porque esse livro, ele é bem gostoso a leitura. E o que a gente vai fazer hoje é essa discussão do primeiro capítulo aqui, que a gente vai trabalhar, é o capítulo 11 e o 12 desse livro, tá? Ele é bem gostoso mesmo a leitura, e apesar de ser um livro que a primeira publicação foi em 1994, não é nem tão antigo assim, se a gente for analisar o outro livro que a gente estudou, que é de 1930, ele se torna ainda sendo uma discussão muito, mas muito atual. Eu relendo o capítulo para organizar o material de vocês, a gente percebe como assim esses fatos e essas discussões estão ao nosso redor, estão no nosso cotidiano, que parece que ele está escrevendo assim para a gente nesse exato momento. Eu estou aqui na metade do século XX, quando foi publicado esse livro, e no século XXI, esse ano principalmente,
ele tem todo um significado, toda uma importância, tá bom? Só para a gente conhecer quem é esse rapaz aqui, ó. O Eric Hobsbawm, ele é um grande historiador britânico, já falecido. Ele faleceu em 2012, caso não me engano. 2012. E, assim, o falecimento dele foi bem chocante para a questão dos historiadores da vida, entendeu? Eu fiquei muito sentida, eu confesso para vocês. E ele é considerado historiador das eras, porque ele tem uma trilogia dos livros dele das eras, que é a Era dos Extremos, que é esse que a gente vai trabalhar, a Era dos Impérios e a Era do Capital. Então, assim, ele é fantástico para a gente, tá bom? Então, o primeiro capítulo que a gente vai trabalhar, tá aqui o Eric Hobsbawm. Eu falo que ele é um fofinho, tá? Mas só brincadeira. O capítulo que a gente vai trabalhar é o capítulo 11, tá bom? E depois o capítulo 12. A gente vai passar umas 2 aulas em cada, tá? Que a discussão é bem intensa. Então, vocês estão anotando aí, coloquem para mim, por favor, aí, a Era dos Extremos, Eric Hobsbawm, capítulo 11. Podemos iniciar a nossa discussão? Tá tudo certo? Sim, graças a Deus. Então, bora lá. Meninos, eu coloquei a citação de abertura, tá? Do capítulo, que é do Pierre Bourdieu, também já falecido. Ele é um sociólogo francês, faleceu em 2002, caso não me engano. Eu sempre confundo as datas, me desculpem aí. De câncer de pulmão, coitadinho. E a abertura do livro é bem legal, que ele fala assim, ó, as manifestações bem-sucedidas não são necessariamente as que mobilizam o maior número de pessoas, mas a que atraem o maior interesse entre os jornalistas. É o que a gente já havia discutido já anteriormente, eu não sei se vocês lembram, quando a gente estava falando dos movimentos das guerras que ainda continuam acontecendo, principalmente na região do Oriente Médio, mas a gente não se dá conta que isso está acontecendo, principalmente o ano passado e esse ano, porque o foco da mídia, infelizmente, é a pandemia. Não quer dizer que esse movimento dessas guerras no Oriente Médio, que ainda estão devastando milhares de vidas, estão destruindo uma sociedade inteira, não sejam nem tão importantes ou menos importantes do que tudo isso que a gente está vivenciando. É porque o foco é outro, tá bom? O foco realmente é outro. E a gente sabe que a nossa situação na pandemia está cada vez pior, né? Só essa semana, o número de mortes, não sei se vocês estão acompanhando, eles têm uma tendência altíssima de crescimento. Eu não gosto nem de ver, porque aí dá uma certa angústia, né? Mas, enfim. Meninas, a citação do Bourdieu, vocês conseguiram relacionar com o nosso mundo atual hoje, a gente trabalhando sobre isso? Alessandra, Ju e Giovana. Sim? Cadê a Giovana e a Alessandra? Obrigada. Olhem só, quando eu falo que é muito atual, o que o Eric Hobsbawm falou nessa ideia do capítulo 11, que é a revolução cultural, começa a gente trabalhar a noção de família, tá bom? E a gente tem uma análise muito interessante para fazer. Primeiro aqui, ó. Olha o que ele fala. A melhor abordagem cultural é, portanto, através da família e através da casa. Seria uma organização interna, uma organização individual. Isto é, através da estrutura das relações entre os sexos e gerações. O que a gente consegue começar a compreender? Que se a gente fizer uma análise cronológica e comparativa da noção de gênero e da noção de gerações, a gente vê que é tudo completamente diferente. Se a gente fizer uma análise por volta do século XIX, a sociedade ela era voltada para uma sociedade patriarcal. Ah, mas qual é o significado dessa sociedade patriarcal? Que o pai era a figura máxima dessa sociedade, e por ser essa figura máxima da sociedade, ele era exemplo de autoridade, e ele era o exemplo de comando dessa família,
Geralmente era o pai que saía para trabalhar, que comandava toda a questão financeira da casa, que dava as ordens nessa região, e enquanto a mulher ela era completamente oprimida, tá? Não que ela não pudesse trabalhar, ela até que podia, mas ela era muito mal vista. Quando a mulher começa a entrar no mercado de trabalho, está beirando aqui em 1920, tá bom? Está beirando em 1920, que é a entrada, eu vou só anotar aqui para vocês, tá? A entrada da mulher no mercado de trabalho. E geralmente, quando essa mulher saía das suas casas e começava a ter essa noção de trabalho, querer trabalhar, ela era muito mal vista no próprio âmbito familiar. Ela era considerada como uma ingrata, como uma rebelde, como uma desleixada, que não queria constituir família, porque no século XIX a noção de mulher era para procriação. Então, como se ela fosse realmente um único objeto de procriação e assim deveria ser feito. Quando a gente vai entrando no início do século XX, essa sociedade ela tem uma ramificação aqui. E a gente é fruto dessa sociedade, se a gente começar a analisar. Porque ela começa sendo ainda uma sociedade patriarcal, uma sociedade extremamente patriarcal. Então, a figura máxima era a figura dos pais, mas por uma questão mesmo natural, o aumento do número de divórcios, o aumento da rebeldia, a questão das mulheres aumentando o seu grau de instrução, querendo ter a sua independência, e todas essas relações que a gente viu isso acontecer ao nosso redor, essa sociedade gradativamente deixa de ser patriarcal e ela passa a ser matriarcal. Tem um ponto positivo e eu tenho um ponto negativo com isso. Qual é o ponto positivo? A questão da independência feminina em âmbitos aspectos. A questão de sobrevivência, a questão de começar a se manter, trabalho, a questão também de ter a sua opinião ouvida e tudo mais que a gente sabe disso. Mas o ponto negativo é que esse homem não aceitou com tamanha facilidade todo esse processo, e isso daqui, ó, essa questão de matriarcal, ela fez aumentar, na verdade, o índice de violência contra as mulheres, de violência contra as mulheres. E se a gente ligar o jornal todo santo dia, tem um episódio de violência contra as mulheres, por isso que já existe diversas leis contra essa violência, que é a lei específica para a proteção feminina, com a questão do feminicídio, a Lei Maria da Penha e a questão do feminicídio mesmo, que é diferente da agressão masculina, tá? Eu agredir um homem, vai ser uma simples lesão corporal. Agora, um homem me agredir, esse crime ele vai ter uma elevação a mais por causa da questão do feminicídio, tá bom? Então, meninos, vocês conseguiram perceber essa relação? Sim ou não? Falem para mim. E é uma relação que o Eric Hobsbawm ele fez em 94, enquanto assim a gente não tinha muita noção disso realmente, e é muito atual até hoje, tá? Eu coloquei aqui um cartaz, na verdade esse daqui é um cartaz mesmo de uma campanha para a questão de a gente ter essa noção que o movimento de família mudou, a organização familiar mudou, porque o próprio Eric Hobsbawm, lá para frente a gente vai ver isso, ele fala de um núcleo familiar, e esse núcleo familiar seria a família tradicional, e essa família tradicional, ela não existe mais, e é impossível a gente querer que tenha ainda essa percepção que só é considerado família pai, mãe e os filhos. A noção de família ela é muito mais complexa. Então, todo o âmbito de uma casa é considerado um âmbito familiar, tá bom? Por isso que eu coloquei aí esse cartaz, que ele é bem significativo para a gente, tá bom? A Alessandra falou assim, ó, gente, o empoderamento da mulher é muito presente dentro das famílias atualmente. É verdade. E a gente tem que levantar a bandeira para isso, né? Meninas, posso avançar?
Esse cenário está todo compreendido? Posso, né, Alessandra? Obrigada, galera. Aí, continuando aqui, ó, a nossa comparação. Os padrões mundiais, tudo que está aí, gente, não é fala minha, tá? É fala do Eric Hobsbawm mesmo. Os padrões mundiais, ou pelo menos alguns desses padrões, tiveram semelhanças básicas, muito amplas, embora tenham surgido, sugerido, em bases socioeconômicas e tecnológicas diferentes. Ah, professor, o que significa isso? É a ideia que, independentemente da região, da localização, esses movimentos culturais aqui, eles sofrem influências uma das outras, tá bom? E ele vai sofrer influências bastante significativas em vários aspectos, principalmente no tratamento, na concepção do tratamento familiar. Ah, o que está querendo dizer? Que se a gente for analisar, a noção familiar da questão do mundo ocidental, ela é uma que é diferente da concepção familiar do mundo oriental. Só que dentro daí, eles acabam se influenciando. Ah, o que eu estou querendo dizer com isso? Que se a gente for analisar aqui, ó, entre a noção familiar da a questão da Europa, tem as suas diferenças, sim, mas em grande maioria são muito parecidas. A noção que a família está se tornando cada vez mais menor, porque as mulheres elas estão se preocupando mais com a entrada no mercado de trabalho, então a grande maioria ou não tem filhos ou deixam para ter filhos muito tardiamente, e claro, isso daí é da concepção de cada um, diferente de uma família oriental, tanto na região do Oriente Médio, quanto nas regiões que não são do Oriente Médio, mas são, por exemplo, da região africana, mas elas foram colonizadas pelo mundo islâmico. Então, elas acabam tendo essa concepção aqui de família muito diferente. E essa concepção de família bem aqui do Oriente é uma concepção de família tradicional. E por isso que para a gente é completamente diferente. Então, geralmente eles aceitam a questão da poligamia, que seria o marido tem várias mulheres, eles aceitam a submissão feminina, a questão tem um apelo religioso muito forte aí, porque dentro do próprio preceito religioso do mundo oriental está prescrito a submissão feminina, que é a questão das chibatadas. Isso no Ocidente é considerado violência. Então, tem essas concepções que, querendo ou não, se influenciam, mas de contrapartida, esses dois blocos, o Oriente e o Ocidente, acabam se tornando completamente divergentes, tá bom? Conseguiram perceber isso? É só a gente comparar uma imagem de uma mulher ocidental e uma imagem de uma mulher oriental. Assim, são imagens bem chocantes da concepção mesmo do vestuário de diferentes, que para eles a mulher ocidental ela é vulgar, ela é, digamos assim, sem escrúpulos, porque ela não cobre os cabelos, porque ela mostra as pernas ou algo parecido, e pelo simples fato dela sair para trabalhar, e o outro simples fato dela não abaixar, na sua grande maioria das vezes, a cabeça para uma noção masculina, tá bom? Isso daí é bem interessante e bem chocante. Inclusive, o maior índice de violência contra as mulheres está na região do Oriente, tá bom? Está na região do Oriente, porque é uma questão cultural. E isso daí é bem pesado, é bem tenso a gente analisar. Ah, mas por quê? Porque o próprio Alcorão, que é o preceito religioso da região oriental, ele está prescrito dizendo que a mulher tem que ser submissa aos homens. E aquela mulher que é um homem considerado crime, já foi.
e ao crime de apedrejamento. Os dois vão ser enterrados até a altura do pescoço. Professora, Eu acho que eu caí, né? cortou muito, não deu para entender nada, professora. Oi, meninas. Eu acho que eu caí, não foi em um? Sim, estava falhando. Meninos, vocês estão me ouvindo? Sim ou Agora não? Vocês me dão 5 minutinhos, porque eu caí em um computador, aí eu não consigo ver o chat assim, tá bom? Aí eu vou entrar já já para a gente continuar, tá bom? tudo bem. Sim, agora sim. Eu caí em um computador, eu detesto quando isso acontece, que corta a linha de raciocínio, né? Bora, voltando. Meninos, o que a gente estava analisando sobre essas diferenças e influências culturais, tá tudo tranquilo? Deem um ok para mim. Sim, Sim? professora. Pronto, bora lá. Olhem só, olha o exemplo que o próprio Eric Robesbal traz, tá bom? O próprio Eric Robesbal traz para a gente. O exemplo que a gente dá aqui, ó, é da questão da poligamia. O que eu já havia mencionado um pouquinho para vocês. Poligamia, ela é proibida no Brasil, tá bom? Poligamia no Brasil é considerado crime. Professor, mas como assim? Eu me casar 2 ou mais vezes, isso daí é considerado crime prescrito e passível da questão da punição, tá? E a punição ou é a questão simplesmente financeira, que seria as fianças, ou simplesmente a questão de prisão, se for considerado que esse casamento ele foi realizado por uma questão de interesse, tá? Aí, na região da Arábia e na região da África, a poligamia ela é permitida. Aí eu coloquei aqui esse mapa porque o que está de vermelho é onde é proibido. Vou colocar bem aqui, ó, aonde é proibido o sistema da poligamia. A maioria das nações ocidentais. O de azul é onde o sistema da poligamia ela é permitida até hoje. Até hoje. O exemplo que a gente tem assim de entender é na região da Arábia, tá bom? Que é a região do Oriente Médio. Os casais, para a questão de... Não, na verdade, não é uma relação de romance ou de amor, como vocês quiserem chamar. É um contrato, geralmente entre os membros das famílias mais ricas daquela sociedade, daquele âmbito familiar. E essas famílias mais ricas, elas vão se casar entre si para manter a questão da riqueza daquela família, tá bom? Riqueza daquela família. Geralmente, quando há um casamento, a mulher, a família da mulher, ela tem que pagar um dote. E um dote muito elevado, tá? Ou em relação à terra, ou em relação à riqueza, ou em relação a algum elemento de gado, ovelhas, que eles têm esse processo da criação. Então, eles têm muito essa concepção, tá bom? E tem a questão que eles falam de
a primeira mulher é a mulher que manda nas outras. Era como se fosse a mulher principal. E as outras dos futuros casamentos, elas seriam consideradas assim as submissas à primeira esposa. Então, eles têm uma organização familiar bem diferente da organização familiar que nós temos, tá bom? Conseguiram entender isso daí? Eu acho que tem uma novela que falava sobre isso. Agora eu não lembro o nome da novela, mas enfim. Tinha uma novela que falava sobre isso. Tá tudo bem até aí, meninos? Alessandra, eu consegui abrir o chat agora. Tá tudo bem? Cadê a Ju, que também não falou? Tudo bem, professora. Tá bom, Ju, obrigada. Olhem só. Olha o que o Eric Hobsbawm fala sobre os casamentos formais. Esses casamentos formais eram considerados os casamentos arranjados, tá bom? No Brasil também existia esse casamento arranjado, mas isso daqui existiu até meados de 1940. E não era arranjado porque estava na lei, era arranjado porque era o costume daquela família, tá bom? Era o costume familiar, era relação de negócio, era um contrato. Aí ele fala assim, ó, casamentos formais com relações sexuais privilegiadas para os cônjuges. Só que o Eric Hobsbawm, ele generalizou. Mas quando a gente vai lendo o texto dele, a gente vai começando a perceber que ele fala assim, ó, privilegiada para os cônjuges, mas principalmente para os homens. Principalmente para os homens, tá? Porque eram os homens que mandavam na casa, eram os homens que decidiam até quando iam manter relação sexual. A relação sexual não era relacionada à questão de prazer, relação sexual era relacionada simplesmente para a procriação. Então, assim, isso era muito sério naquela época, tá? Até mais ou menos o início dos anos 60, o início dos anos 70, casamento era para procriação. Então, assim, praticamente de imediato, quando uma pessoa se casava, tinha que vir um filho, e de preferência homem, e de preferência homem. Então, assim, a gente tem uma noção que, graças a Deus, todo esse sistema, ele mudou. Todo esse sistema, ele mudou. E está dando mais amplitude para a questão do poder feminino, né? Tanto que aquela campanha que tem sobre questão sexual, relações sexuais relacionada à questão de obrigação feminina, está entrando cada vez mais em vigor, que é aquela campanha que falava não é não, porque os homens ainda têm essa concepção que a mulher deveria ser submissa nessas questões sexuais. Por isso a questão dos estupros, por isso a questão dos abusos, tá bom? Isso daí nesse exato momento, a grande maioria das esposas elas eram abusadas pelos próprios maridos. Não que hoje não ocorra, mas hoje a denúncia está muito mais avançada, muito maior do que se você denunciasse, você corria um sério risco, um grande risco de ser espancada pelo seu marido ou de ser considerada como uma ingrata por todo aquele âmbito familiar, como se ele estivesse dando para ti aquela obrigação de te sustentar, entendeu? Eu, particularmente, detesto essa análise, mas a gente tem que fazer. Concorda comigo ou não, galera? Cadê a Ju? Cadê a Giovana? Concordo. Tem um filme, não é brasileiro, não. Eu assisti esse filme há muito tempo atrás, e um dia desse eu fui procurar assistir de novo, que é O Germinal. O Germinal, ele passa durante a segunda... É um fato real, tá? Ele passa durante a segunda Revolução Industrial, então é o início do século XX mesmo, início do século XX. E o interessante é que todo mundo trabalha na fábrica, desde do marido, e ele tem uma penca de filhos,
todo mundo trabalha na fábrica, inclusive as crianças. E quando eles voltavam, a mulher ainda tinha que organizar todo o sistema de limpeza doméstica e preparar o banho do marido, que era os chamados ofurôs, bem altos assim, e ele se banhava primeiro e depois ia na sequência dos filhos, do nascimento dos filhos, e por último a esposa. E muitas das vezes a esposa ela era abusada durante o banho. Então, assim, é bem tenso esse filme, sabe? Bem tenso. Aí eu coloquei aqui para vocês, ó, essa questão que o aumento do poder masculino gera a questão dos adultérios, que era muito comum, não quer dizer que hoje não seja, mas hoje tem a questão das denúncias, a superioridade dos maridos em relação às suas esposas, que é o patriarcado, chamado patriarcado, e hoje em dia, devido à questão do empoderamento, às leis de defesa da mulher, essa questão de superioridade, ela está começando a ser deixada de lado, e graças a Deus começando a ser deixada de lado. A gente não está querendo inferiorizar essa questão masculina, mas o que a gente está querendo é colocar em um paralelo, onde eu tenho os homens aqui e as mulheres aqui do lado, mas no mesmo nível de poder, no mesmo nível de direitos e deveres, tá bom? E outra questão, ó, superioridade dos pais em relação aos filhos, que é o quesito da chamada autoridade. Autoridade. Porque se a gente for comparar, a criação dos nossos pais, elas foram muito mais autoritárias do que a nossa criação, tá bom? E a criação dessas gerações futuras, elas são muito menos autoritárias do que a nossa. Professora, mas isso é ruim? É ruim de um lado e é positivo do outro. Tudo é uma questão de uma noção de equilíbrio, tá bom? Uma noção de equilíbrio. Geralmente, essas gerações aqui do início do século XX, elas tinham pânico total dos pais. E esse pânico é medo mesmo que gerava essa questão de autoridade, tá bom? Que gerava essa questão de autoridade. Meninos, tudo bem até aí? Sim ou não? Sim, professor. Cadê a Giovana? Tá tudo bem? A Alessandra também? Sim. Graças a... Olha, tem a Lorena aqui. Oi, Lorena, tudo bom? Seguindo adiante. Olha só o que ele fala. O que eu já até mencionei um pouquinho para vocês, né? Palavras do Eric Hobsbawm. A família nuclear. Professor, o que é essa noção de família nuclear? Isso daqui é a noção de família tradicional. A família tradicional. E que no finalzinho do século XIX e no início do século XX, essa família aqui é a família considerada tradicional ou família nuclear, onde eu tenho simplesmente o pai, a mãe e os filhos, tá bom? Pai, mãe e os filhos. Eu não tenho a questão da mãe solteira, eu não tenho do pai solteiro, eu não tenho a questão de outros casamentos ou aquela questão de duas mães ou dois pais que a gente sabe que hoje em dia tem, tá? Então, isso daqui era chamada questão de família nuclear, ou também a família tradicional. E tudo que fugisse a essa regra, tinha uma certa concepção de preconceito pelo âmbito social. Então, assim, pensar nessa figura feminina aqui, com a questão que antes era chamado de desquite. Desquite é um termo bem, bem antigo, tá bom? Que o desquite era a mesma concepção da separação. E a lei até mudou sobre isso. Como assim? Se a mulher quiser se separar, no início do século XX, primeiro tinham que ter uma separação de no mínimo 3 anos, para depois essa separação se conceituar numa questão de divórcio.
Aí, quando ela era separada, ela era mal vista pela sociedade. Mãe solteira separada piorou a situação, tá? Piorou a situação. Hoje em dia, não. Hoje em dia, se o casamento não der mais certo, a concepção de divórcio ela é logo imediata, tá? Você não precisa esperar 3 anos para poder você se divorciar. Inclusive, com a pandemia, eu não sei se vocês viram no jornal, que com a pandemia o índice de divórcio ele aumentou. Cadê meu povo? Viram isso? O aumento do número de divórcio? Sim, professora, é É, verdade. é engraçado falar isso, né? Porque fica na primeira pandemia, é ótimo. Na primeira quarentena, que ficou quase 4 meses, parece que os casais não conseguiram se suportar, né? Mas cada um com seus problemas, né? Olha, palavras do Eric Hobsbawm. Família nuclear se tornou um modelo padrão na sociedade ocidental. Quando ele fala sociedade ocidental, é a região da América e a região da Europa, tá bom? Região da Europa. Nos séculos 19 e 20, tinha evoluído a partir de unidades familiares de parentesco muito maiores. O que significava isso? Que lá no início do século XIX, na metade do século XIX, os casamentos eram entre âmbitos familiares, tá bom? Então, geralmente era entre primos, entre tios, e isso daí era a coisa mais natural, a coisa mais normal do mundo. Gradativamente, essa concepção, essa tradição, ela foi perdendo o costume. Claro que a gente sabe que ainda tem, claro que a gente sabe que ainda tem, mas foi perdendo o costume, tá bom? Aí eu coloquei para vocês bem aqui do ladinho, ó, o conceito do que é realmente uma família nuclear. Ó, se configura no modelo tradicional de família, formado pela mãe, pelo pai, pela mãe e pelos filhos. Pai, mãe e filhos. Aí isso daqui, ó, uma citação para a gente discutir. A noção de família evoluiu com o passar do tempo. Mas essa noção de família evoluindo com o passar do tempo, quais são as consequências para toda uma sociedade ou para uma questão de um grupo familiar? A consequência é positiva ou a consequência é negativa sobre essa diferenciação da noção de família? O que vocês acham sobre isso? E aí, Juliana, Giovana, Lorena, Alessandra. Vocês ficarem envergonhados agora? Sim, professora. Não é porque eu espero que as outras colegas comentem. Quando a senhora fala um nome, já é mais fácil, quando a senhora já direciona alguém. Mas, na minha opinião, professora, acredito que sim, evoluiu bastante, porque a respeito desse assunto, hoje a família não necessariamente precisa se ter um pai, uma mãe e os filhos, né? Hoje as pessoas sozinhas, ou a mãe com os filhos, consegue conviver, né? Tendo um trabalho. Na minha opinião, ocorreu uma evolução, sim. Para você, Giovana? Eu também acredito que tenha evoluído dessa forma e a pergunta é de alguma forma... Repita sua pergunta, professora, por favor. Oi, professora. Giovana, eu só quero saber o seguinte. Não tem esse quadrinho que eu coloquei aqui de azul?
Laranja Sim. com azul, noção de família evoluiu com o passar do tempo. Essa evolução, ela foi, de uma forma geral, positiva ou negativa, ou para o grupo familiar ou para uma sociedade? Eu não sei dizer se positiva ou negativa, mas que teve um impacto, sim. Qual seria esse impacto? Por exemplo, como a Juliana falou, de uma mãe criar o filho sozinha. Aquele filho, digamos assim, ele vai crescer como eu, né? E não teve um afeto com o pai, a paternidade, né? E de alguma forma aquilo vai afetar psicologicamente essa pessoa, ao meu ponto de vista. Assim como também acontece Uhum. inverso, né? Tem filhos que são criados somente pelos pais e não pela mãe. E também vai sofrer aí um trauma, digamos assim. É. Lorena, olha, a Alessandra já colocou aqui. A Alessandra colocou assim, também acho que não tem a necessidade de ter uma figura paterna para se. A família hoje pode ser composta por avós, tios, uma pessoa e um pet, é verdade. Também pode ser considerada uma família, é verdade. A noção de família hoje, ela está muito mais ampla, muito mais, digamos assim, complexa para a gente compreender do que tudo que a gente já possa imaginar, né? Giovana, eu também sou fruto de pais separados, mas eu falo assim que por mim tá de boa, entendeu? Por mim tá de boa. Eu não tive a convivência realmente com ele, então assim, tanto faz como tanto fez, sabe? Eu Deixa não quieto. conheci meu pai biológico, mas eu fui criada pelo padrasto e tenho como pai. Ah, Mas a gente sabe que não é a mesma pronto, coisa. no meu caso eu falo que foi meu avô. Ah, é. Não é. Aquela noção a gente não vai ter, mas assim, vida que segue, né? Lorena, Oi, professora. Tá tudo conseguindo me bom? escutar? Tô sim. É, a pergunta é se essa noção de família que evoluiu, se ela foi positiva ou negativa para a sociedade, é isso? Isso. Tá. Na minha concepção, eu acredito que foi positiva, principalmente por conta das crianças em orfanatos. Agora, o porquê? Antes, uma família na concepção de muitos, só poderia ser constituída por uma mãe e um pai. E uma criança em um orfanato só poderia ser adotada se fosse, né, um casal hétero. E agora não. Muitas crianças que antes não tinham oportunidade estão sendo adotadas por casais LGBT. E isso é muito bom. Inclusive, eu sou filha adotiva, Verdade. então eu vejo um avanço enorme e muito positivo para a sociedade. Ainda bem que isso está ocorrendo, apesar dos pesares. Tá mudando, né? Olha, a Alessandra falou que no caso dela foi criada por tios. É uma família, né, Alessandra? Tudo é uma família. Olha só, eu coloquei isso daqui, esse organograma que vai aparecer aí para vocês, para a gente ter uma noção da concepção da família nuclear antigamente. Então, toda vez que falar essa família nuclear, quando vocês forem ler esse texto, lembra que o Eric Hobsbawm ele está falando que é uma família tradicional, tá bom? E a família tradicional era composta pelo pai, eu sempre quero escrever mãe primeiro, pelo pai, pela mãe e pelos filhos. E era a questão que a gente chama de concepção heterossexual. Nunca foi pensado por volta do início do século XIX até meados do século XX aquela noção de relação homossexual gerando crianças
ou simplesmente adotando crianças, tá bom? Então, qual era a organização familiar? O pai sai para trabalhar, ele é considerado o chefe da família. A gente chama esse chefe da família aqui, no caso do mantenedor, que era aquela questão daquela pessoa que sustentava a família. Então, tudo que essa pessoa precisasse em questão financeira tinha que ter o aval e a permissão do pai, do marido, tá bom? Ela não tinha voz ativa, no caso, para comprar uma agulha, porque toda a questão financeira era provida por esse pai. Tinha casos, e a gente sabe muito bem que a gente pode enumerar vários exemplos, que o pai, inclusive, o marido, inclusive, ele restringia a questão dessa mulher, a questão educativa. Então, se ela estivesse estudando, ele exigia que ela parasse de estudar. Se ela estivesse trabalhando, exigia que parasse de trabalhar, como se isso fosse uma honra para ele, ou uma questão de ego mesmo. Em casa e obedece ao pai. E o que é mais grave de tudo isso, que se algum filho ou algum problema acontecesse no âmbito familiar, a culpa era dela, tá bom? A culpa era dela. E ela era acusada por isso. E a gente só, digamos assim, reviver uns anos atrás, umas décadas atrás. A média por filhos era 2,7. Então, geralmente, um casal tinha em média de 3 filhos, tá? Um casal tinha em média de 3 filhos. Hoje em dia, a raridade, um casal tem em média de 3 filhos. É 2, no máximo, 1 em grande maioria dos casos. Em grande maioria dos casos. Então, a gente tem uma sociedade diminuindo, tá bom? E uma concepção de questão familiar mudando, evoluindo. E graças a Deus. Essa Professora? Oi. Oi, Lorena. É a Lorena. Em relação a essa quantidade de filhos, um exemplo é da minha própria família. Minha mãe era a 8ª filha, meus avós tiveram 8 filhos, e a minha mãe só teve 2. Para a senhora ver como mudou essa concepção da família, né? Se a minha família ela é muito pequena, por exemplo, a minha avó tem 5 filhas, são 5 mulheres. A minha mãe é a segunda. Minha mãe tem 3. Sou eu e mais 2 irmãos. Eu sou a caçula. Meu irmão tem 3 filhos, foi o que teve mais. Minha irmã tem 1, eu não tenho nenhum. E perguntar de mim, tu quer ter filho? Não sei. Entendeu? Então, essa concepção, ela tende a mudar. Ela vai mudando gradativamente. Meninos, tá tudo tranquilo? Sim, professora. Beleza. Ó, meninos, eu trouxe 3, na verdade, foram 2 fotos, para a gente analisar da mudança por fotografia dessa concepção familiar. Porque a imagem, ela nos mostra muita coisa. E se tu conseguires analisar essa imagem da forma que ela deve ser analisada, tu percebe a noção de estrutura patriarcal nessa simples imagem. Como assim? A gente divide historicamente, tá? A imagem em quadrantes. O quadrantes não. As minhas retas, elas são tortas, tá? Mas eu vou tentar. Os quadrantes a gente divide assim, ó, no horizontal e na vertical, tá bom? Horizontal e vertical. Então, o primeiro quadrante aqui, ó, segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante. Por quê? Porque quando a gente está analisando a imagem, claro que a minha concepção com vocês não é fazer isso, é só vocês perceberem os detalhes. É a gente ampliar cada quadrante e analisar cada pedacinho da imagem, tá bom? Analisar cada pedacinho da imagem. Aí, o que a gente consegue perceber? Que essa imagem ela tem 2 planos. O primeiro plano, que é essa fileira, vou colocar assim, ó, primeiro plano aqui, e o segundo plano, escrever na cara da mocinha,
que é essa segunda fileira. Aí, o que vocês percebem? No primeiro plano, tem as mulheres da família, tá bom? Essa mulher considerada a matriarca da família, ó, e eu tenho os filhos. E bem aqui, ó, a autoridade masculina. Então, os homens estarem atrás, os homens Sim, professora. Desculpa, tá? A internet daqui de casa ela tá oscilando muito hoje. Aí agora demorou mais do que o previsto, eu consegui voltar. Perdoem. Então, bora voltar onde a gente estava, né? A gente estava falando da imagem num quadrante. O símbolo aí dessa imagem, deixa eu só colocar o chat aqui. Ver a Alessandra. Pronto. Ó, o símbolo aqui da imagem, esses quadrantes organizados para a gente, quadrantes organizados para a gente. Primeiro, segundo e terceiro quadrante, quarto quadrante, eles significam essa ideia do poder. Eu não sei se eu já cheguei a falar ou se caiu na hora que eu estava falando, mas o fato de eu ter os homens aqui organizados por trás, posicionados por trás, e eu ter essa noção aqui, ó, das mãos masculinas no ombro dessas mulheres, é o símbolo de autoridade, tá bom? É o símbolo de autoridade. Isso daí é explicado historicamente como se qualquer passo em falso que elas dessem, ele estivesse com a mão aqui por detrás para dar aquele um apertão, mas é aquele sinal de alerta, como se ela não pudesse dar um passo adiante, como se ela não pudesse pronunciar mais alguma coisa, como se ela a questão como ela deveria se portar, tá? Outra questão, só nessa imagem do século XIX, uma noção de família, a questão, não sei se vocês estão percebendo, mas a ausência de sorriso, tá bom? De sorriso. Ah, mas professora, qual é essa ideia dessa ausência do sorriso? As famílias, elas eram muito mais sérias. E essa sociedade patriarcal, ela exigia essa noção de seriedade. Então, as mulheres se portarem sorrindo, felizes da vida ou qualquer coisa do gênero, era considerado uma ofensa para a questão masculina, tá bom? Era considerado uma ofensa para a questão masculina. E isso daí também mudou, tá bom? Graças a Deus. Meninas, essa nossa análise dessa imagem, deu para entender ou não? Ju, Giovana, Alessandra, cadê a Lorena? Tá tudo tranquilo, né? Olha a segunda imagem. Imagem do século XX. Se a gente for comparar, eu tenho uma mudança aí, mas eu não tenho uma mudança tão radical. Primeiro, a noção aqui das famílias, elas ficaram bem maiores, tá bom? Então, se a gente for analisar, as famílias, elas acabam crescendo. Eu tenho um crescimento familiar. Então, as famílias, na verdade, as famílias, os casais, elas tinham 1 tonelada de filhos, tá bom? Era muito comum, mas muito comum, no mínimo uns 5, 6 filhos. Então, aqui, os homens ainda estão por detrás, tá bom? Percebe aqui, ó, eu tenho 3 planos. Primeiro plano bem aqui, segundo plano bem aqui e o terceiro plano das crianças. Então, no terceiro plano tá a autoridade. Então, essa autoridade já está misturada com as mulheres. Ah, mas por quê? Porque geralmente já tinha uma divisão de uma sociedade aqui que inicia patriarcal, mas gradativamente
ela vai se tornando uma sociedade matriarcal, tá bom? Uma sociedade matriarcal. Mas aí, uma questão de semelhança, a questão da seriedade. Seriedade. E essa seriedade, a ausência de sorrisos, seria simplesmente estipulado pela questão masculina, tá bom? Ainda é estipulado pela questão masculina. Vocês conseguiram perceber uma semelhança, mas ao mesmo tempo uma diferença da concepção de família do século XIX e da concepção de família do século XX? Sim ou não? Sim, Todo mundo, né? Beleza. Agora, qual seria o conceito de família hoje? Em meados do século XXI. A gente está no iniciozinho ainda desse século. Mas qual é o conceito, qual é a concepção de família que nós temos? Uma por uma, vai. Vou fazer que nem a Juliana falou para mim, que ela fica nervosa. Vai, Ju, Lorena, Giovana, Alessandra, pode colocar no chat. Professora? Agora o conceito de Oi? família. Oi, tá conseguindo me escutar? Para mim tá parecendo que a minha internet está instável também. Ou sim. Perfeito. O conceito de família, agora no século que a gente vive, é uma família menor, onde tanto o pai quanto a mãe são os provedores da casa. Não fica mais apenas o pai sendo o mantenedor, né? E além das tarefas compartilhadas, porque como muitas das vezes a mãe passa o dia fora, o pai passa o dia fora trabalhando, quando chega os dois têm que compartilhar as tarefas, ajudar na criação do filho, não fica também mais tudo nas costas da mãe, né? Uhum. E a mulher passa a exigir isso também, né? Quando tem a ausência do marido na criação do filho, ela começa também a exigir maior participação na criação, que antes era só responsabilidade da mulher, né? Ju? é verdade. Hoje em dia já tem esse equilíbrio, né, de tarefas, tanto quanto fora de casa, né? Porque hoje em dia tanto o homem quanto a mulher trabalham, né? Os pais hoje em dia também participam das atividades dentro de casa, né? Tem esse equilíbrio entre homem e mulher. E a respeito das famílias, elas não são apenas entre homem e mulher, mas tem a questão de famílias que são constituídas, né, como foi mencionado até aqui na nossa sala, né, de pessoas que são criadas por avós, por tios, né? Uhum. Então, não necessariamente aquela família Verdade. entre somente pai e mãe, e só o pai que trabalha, e só a mãe que cuida dos filhos. Giovana? Exatamente. A gente pode fazer a ligação com o que o Eric disse, né, no livro, que a senhora citou aí, a respeito da família nuclear, onde é o pai, a mãe e os filhos. Hoje não é bem assim. E a família é formada por laços afetivos entre tios, avós, enfim. Então não é mais como, a família não é mais um padrão como antigamente. Deu para entender? É verdade. A gente não pode nem padronizar mais, né? A Alessandra colocou assim: conceito de família é deixado para aquela composição tradicional e passa a ser indivíduos que vivem sobre o mesmo teto, tendo afeto ou não. É verdade, a concepção de família hoje está muito mais ampla, né? Meninas, continuando. Olha a frase aí do próprio Eric Hobsbawm falando dessa questão da existência do núcleo familiar.
A existência desse núcleo familiar e da casa não significa que os grupos ou comunidades aparentados dentro dos quais ele se encontra sejam semelhantes em outros aspectos. Então, ele está falando aqui, ó, de uma concepção que, apesar de ser uma família nuclear, essa família ela tem a questão do seu individualismo. E essa noção individualizada, que cada família é única, ela está muito mais vista, muito mais fácil de ser vista hoje do que no início do século, tá bom? No início do século XX. Aí eu coloquei essa imagem que eu achei muito interessante, que é a questão da concepção de família que a gente tem. Então, eu tenho a família originária, a família extensa, que já é composta pelos avós e os agregados, que a gente fala assim, a própria família nuclear, a família reconstituída, que essa família reconstituída já é analisada pela questão psicológica, que seria a questão dos segundos casamentos, tá bom? E dependendo como ele aconteça, não vai afetar a questão da criança, tudo depende de como aconteça. A chamada família monoparental, que as crianças são criadas somente pelo pai ou somente pela mãe. A família numerosa, um número gigantesco de filhos. A homoparental, a adotiva, a acojetiva. Essa daqui seria a questão da família homossexual mais já constituída pela questão feminina, tá bom? E essa aqui seria a questão da homossexualidade sem a criação de filhos. Então, tudo isso é concepção de família e deve ser respeitada como tal, tá bom? E se a gente for analisar, tem muito mais do que isso. Tem muito mais do que isso. Alguém citou, eu não lembro quem foi que citou, que tem a questão dos pets, que hoje em dia está muito, muito visado. Então, tem famílias que não querem ter filhos, mas tratam seus animaizinhos como filhos, tá bom? Então isso daí aumenta gradativamente todo esse processo de amplitude do conceito de família, né? Meninas, eu posso avançar? Até aí tá tudo tranquilo? Sim ou não? Sim. Sim, sim. Obrigada. Aí, olha só. Aí eu volto a lembrar uma coisinha para vocês, só para a gente recordar. Esse livro, a primeira publicação foi em 94, tá bom? Primeira publicação dele em 94. A gente está discutindo esse livro em 2021. E olha como o que o Eric Hobsbawm falou, ele continua sendo muito atual para a gente. Falou assim, ó, que nessa concepção de família, cada vez mais se modernizando, cada vez mais evoluindo, eu tenho um aumento de pessoas que vivem só. E esse aumento de pessoas que vivem só não é somente uma questão social, mas também vai haver um crescimento habitacional, um crescimento, só anotar isso aqui para vocês, habitacional. Então, por quê? Porque essas famílias, elas vão se ramificando e gradativamente vai ter que aumentar o número de moradias. Por isso que aí a gente começa a fazer relação, aí a gente começa a perceber assim, faz todo um sentido. Qual é todo um sentido? O crescimento da questão da construção civil, principalmente de prédios. Por quê? Porque a gente sabe que o ambiente territorial cada vez mais vai diminuindo com o aumento desse crescimento populacional e automaticamente o número de moradias tende a aumentar. E como as famílias vão se tornando menores, esses novos elementos de construção civil, eles também se tornam menores. Os apartamentos atuais, eles são pequenos. Começa a analisar isso. Eles são pequenos. Eles são pequenos por quê? Porque eles estão associados a essa nova concepção de esfera familiar, tá bom? Conseguiram fazer essa relação? Falem para mim.
no apartamento hoje, se tem família grande, um entra, outro sai, porque não vai dar todo mundo lá dentro, não. Segundo ponto que o Eric Hobsbawm falou para a gente, ó, o aumento das famílias, principalmente negras, ele fala em grande maioria negras, tá bom? Chefiada por mulheres. É aquela questão que, infelizmente, dos abandonos familiares, que geralmente os homens, eles abandonam os filhos recém-nascidos, ou os filhos menores, e toda essa responsabilidade cai nas costas das mulheres, principalmente nas negras, tá bom? Principalmente nas negras. Ele fala sobre isso, mas não uma questão que não venha a acontecer com outro grupo étnico, tá bom? Mas a incidência, teoricamente, pelo menos em 94, era menor. Eu comparei o IBGE de 94 e 2020, 2021 não, porque ainda não foi feito, e assim, em 2020, a incidência tanto em famílias negras como as chamadas famílias brancas tá bem parecidas, tá? Bem parecidas. Então, hoje em dia, isso daí não é mais pré-requisito, não, tá bom? Hoje em dia, essa questão étnica não é mais pré-requisito mesmo. Outra questão, ó, o aumento do nascimento de crianças, principalmente de mães solteiras. Principalmente mães solteiras. E parece que quanto mais jovem a mulher, mais a incidência de serem mães solteiras significa isso, né? Isso daí é o nosso âmbito social que a gente vive. Eu coloquei essa imagem só para a gente ter uma concepção aqui, ó. Isso é o programa do governo, né? O programa do governo Minha Casa Minha Vida e o programa da Bolsa Família, que eles fizeram uma pesquisa com a incidência de mulheres recebendo esses tipos de benefícios. Então, ó, do programa Casa Minha Vida, 85 das moradias eram em nome de mulheres, significa dizer que eram elas que eram as mantenedoras dessas casas, e na Bolsa Famílias, 91% dos lares que recebem o Bolsa Família são chefiados por mulheres, tá bom? Então, é uma análise bastante atual para a gente começar a compreender isso. Tudo bem até aí, meninas? Sim ou não? Sim. Tudo certo, né? Beleza, obrigada, galera. Olhem só. Eu só não gosto desse termo, tá? Eu não sei vocês, mas só não gosto desse termo. Só tem mulher aqui. Aí, esse termo sexo frágil era um termo usado na época tradicional, dizendo que as mulheres elas eram bonequinhas de porcelana. E esse termo de boneca de porcelana, o bibelô, é um termo da Primeira Guerra Mundial. Quando a mulher sai para trabalhar, quando perderam seus maridos em decorrência da aparência frágil, tá? Aquela aparência frágil. Mas, infelizmente, deixando a aparência frágil de lado e esse estereótipo, ela ainda passou a ser considerada como sexo frágil. Hoje em dia, a gente quase não usa esse termo. Eu também não gosto, Alessandra, desse termo. Eu falo que homem é... Desculpa, o Lucas está aqui. O homem é frágil, mais frágil que a gente, porque ele se deixa abater, tá bom? Ele se deixa abater. Mas, assim, isso daí é um termo tradicional, tá, Alessandra? Um termo tradicional que hoje em dia não é mais usado. Aí, comparando aqui, ó, o perfil das mulheres chefes de família, em meados de 2001, no início mesmo do século XXI, em 2015, tá bom? Já tem uma defasagem aqui, ó. Já tem uma defasagem bem grande, porque não foi feito ainda essa análise comparativa do início dos anos 20, tá? Que seria 2020 em diante. A gente sabe muito bem o motivo, infelizmente. Então, olha só, por faixa etária monoparental, de 15 a 19 anos, maior incidência no norte, tá bom? Essa região aqui, ó, é no sul, esse mais escurinho, região do norte. Maior incidência, região do norte. De 20 a 24 anos, continua sendo maior incidência na região norte, a questão da organização de família monoparental chefiado por mulheres. De 25 a 29 anos, a incidência na região norte.
de 60 anos ou mais, aí a diferença entre norte e sul começa a diminuir, mas ainda é no norte. Por anos de estudo, geralmente existem inúmeras pesquisas, eu não sei se vocês acompanham isso, mas inúmeras pesquisas que falam que as mulheres elas têm que estudar muito mais, ter um grau de instrução muito maior para poder ela conseguir se comparar à questão masculina no mercado de trabalho. Porque geralmente, querendo ou não querendo, a gente gostando ou não gostando, tem essa questão de comparação e tem essa questão ainda de preconceito mesmo. Então, para não ter não ter muito presente essa questão de preconceito, então as mulheres elas estudam muito mais do que os homens, o tempo de estudo é muito maior para poder ela concorrer lá assim, tete a tete com uma noção masculina, entendeu? Olha, Alessandra, vivi isso até pouco tempo dentro do meu ambiente de trabalho, não foi diretamente comigo, mas com alguém próximo a mim. Eu vivi isso também, assim, mas não foi diretamente essa questão do preconceito e tudo mais. Era uma questão que a gente notava que os homens eles eram mais privilegiados em questão de concepção de regras, entendeu? Porque, assim, eu trabalho numa escola privada e ela é bem rígida. E a gente tem regras, e as regras para a gente é a mesma regra para o aluno. Então, se a gente não entregar algum material fora do prazo, a gente é punido. E os homens, eles têm uma passada na mão na cabeça. Para a gente vai ser chamada a atenção e vai ter uma leve punição, que a punição geralmente é trabalhar no sábado. E os homens não têm, entendeu? Os homens não têm. Eu fico passada com isso. Para um cargo de chefia ser ofertado, minha irmã tinha que estudar para conseguir ter base teórica para ocupar o cargo, sendo que o cargo era ocupado, sendo que o homem que ocupava esse cargo não tinha bem conhecimento amplo, né, Alessandra? Gente, eu fico passada com isso, olha. Até a questão salarial, né? A questão salarial, assim, isso daí já é proibido em questão de lei, tá? Ter essa diferença salarial entre homens e mulheres, mas a gente sabe que em algumas empresas ainda acontece, tá? Ainda acontece. Então, olha só, por anos de estudo, até 3 anos a mais. De novo aqui, ó, região sul, região norte, a gente fica, infelizmente, abaixo. Entre 4 e 8 anos a mais de estudo. Aí, ó, já começa a ter uma leve comparação entre 9 e 14 anos de estudo, região norte, começa a se sobressair, principalmente no âmbito feminino. 15 ou mais anos de estudo, geralmente, quando tem a questão do mestrado, PhD, tá bom? 12% a mais. E isso daí gera a questão da concepção salarial, como eu havia mencionado para vocês. Então, querendo ou não, gostando ou não, a gente ainda está carregando nas costas uma série de preconceitos, tá bom? E nosso espaço de trabalho é bem aberto para não ter essas diferenças de gênero, mas mesmo assim ainda tem esse machismo velado presente. Parece enraizado, né, Alessandra? Parece enraizado. Meninas, até aí tá tudo bem? Falem para mim, por favor. Cadê a Giovana Lorena? Giovana? Sim, professora, tudo certo. Obrigada. Isso é revoltante, eu não sei se vocês se revoltam. Muito, muito revoltada. Eu já até deixei assim, eu me revolto, mas eu não brigo mais, sabe? Eu prefiro par de espírito do que brigar, eu falo. Eu passei, desculpa. Olhem só, essa frase inicial aqui é do nosso amigo Eric, tá? A gente já é íntima dele, do Eric Hobsbawm. Ele fala assim, a crise da família estava ligada com mudanças bastante dramáticas nos padrões públicos que governam a conduta sexual, a parceria e a procriação. Isso tem tudo relação com a questão dos homens se tornando cada vez mais parceiros das mulheres e não a questão da autoridade e da questão da procriação. A decisão da procriação não é mais masculina, porque lembra do que a gente falou anteriormente?
O casamento, a origem do casamento era esse fruto de procriação, tá bom? E até religioso é assim, religiosamente está assim. E o Eric Hobsbawm, em 94, ele já estava falando sobre isso. E essas mudanças dramáticas é a questão da concepção da questão sexual, que é uma concepção do casal, e a decisão de ter filhos também chega a ser uma decisão do casal. Aí, eu coloquei isso daqui, ó, para simbolizar, que são os chamados arranjos familiares. O que significa isso? O crescente aumento do número de domicílios, lembra que eu falei? O número de domicílios no Brasil revela mudanças na estrutura familiar do país. Então, a gente tem a questão da diminuição do núcleo familiar. Aí, olha a comparação. Em 1970, contabilizava 17,6 milhões, de domicílios, passando a 26,3 milhões 10 anos depois. Então, eu tenho um índice mais ou menos comparado de 4,1% de aumento da questão de domicílios, tá bom? É mais uma vez o que a gente já havia discutido. As famílias diminuem e aumenta-se o processo da construção civil. Em 95, o número de unidades familiares domiciliares era de 42 milhões, o que representou um aumento anual de 2,8 superior a 91, que este era de 1,3. Então, não é uma concepção que interfere só na questão individual, interfere numa questão social, tá bom? Interfere numa questão social e econômica também. Porque se o núcleo familiar começa a ficar cada vez mais reduzido e cada vez mais ramificado, significa dizer também que o poder de consumo ele também vai aumentar, porque essa família menor ela vai começar a se preocupar também com a questão de se manter, alimentação, vestuário, locomoção, transporte, a questão de lazer. Então, isso daí vai ter também uma interferência no âmbito econômico, tá bom? Todo mundo percebeu isso? Sim ou não? Cadê a Ju, Giovana, Lorena? Estava olhando aqui para a Alessandra. Tudo perfeito, né? Olha, só mais esse hoje, e esse é bem interessante. Ele fala assim, o nosso amigo, práticas homossexuais foi discriminada na segunda metade da década de 60. O homossexualismo era visto como uma doença, tá? O homossexualismo era visto como... Deixa eu só tirar um negocinho que abriu aqui no outro computador, rapidinho. Ele era visto como uma doença. Uns tempos desses também chegaram a falar que deveria existir a chamada cura gay. Eu não sei se vocês ouviram isso. Eu acho que ouviram sim, porque isso daí era público e notório de geral. Isso daí não tem nada a ver com doença, tá bom? Essa imagem que eu coloquei aqui, ó, essa imagem que eu coloquei aqui é uma imagem da época da ditadura militar. E a gente sabe muito bem da rigidez do movimento da ditadura militar. Mas ainda que tem o processo da rigidez política, econômica, social, num processo da ditadura militar, tinha uma campanha contra a discriminação de homossexuais. Está bem aqui, ó. Contra a discriminação do trabalhador ou trabalhadora homossexual, porque ele era considerado desrespeitado, desvalorizado no âmbito do trabalho, tá bom? Hoje em dia, se isso vier a acontecer, e tanto na questão do âmbito do trabalho, quanto numa questão social, isso daí é uma questão de crime previsto em lei. Então, é a questão de respeito ao gênero, tá bom? Respeito ao gênero. E é isso daqui, ó, uma série de jornais de diversas épocas mostrando essa questão. Ó, os homossexuais lançam força, bem aqui. Isso daqui é a questão operária. O Lula também aqui, ó, lutando pela questão operária. Travesti, o Clodovil. Bem aqui, os homossexuais que eram considerados eróticos. Bem aqui,
também a questão da vulgarização feminina para começar a contrapor com esses preceitos de valorização homossexual em jornal. E outro, bem aqui de verde, ó, que é no jornal Lampião, o Esquadrão Mata Bicha. Tem uma passagem muito interessante que foi no programa da Hebe, tá bom? Isso está na biografia da Hebe, inclusive, que ela começou o seu programa no auge da ditadura militar, E teve uma passagem que ela convidou, se eu não me engano, meu Deus, eu não lembro o nome do travesti. Era um travesti, aí ela chamou a Dercy Gonçalves. Bruna, verdade, Alessandra, é Bruna alguma coisa. Eu não lembro o sobrenome, eu sou péssima com isso. E ela convidou. Aí teve programa normal, o programa foi um sucesso de audiência. No outro dia, ela foi perseguida pela ditadura militar, porque tudo que passava em rede nacional, tudo que era transmitido, tinha a fiscalização da censura. Então, a censura que tinha que aprovar. Aí ela era considerada como, digamos, a adoradora dos homossexuais e do que eles chamavam de gays e bichas. E o que aconteceu? O programa dela foi banido e ela falou mesmo que ela não ia sair do programa se não deixassem que ela se expressasse, porque a censura, como ela era muito adorada pela população brasileira, a censura só pronunciou o seguinte: a partir desse exato momento, o seu programa será gravado, porque ele seria gravado, ia direto para o departamento de censura, a parte que era proibida a ser divulgado, a parte que ser proibida de ser divulgado, era cortado. Aí, quando era cortado, ficava uma taxa preta passando até voltar ao programa normal. E ela falou que ou ela era demitida ou não tinha censura no programa dela, tá bom? Aí foi o sucesso que foi, que a gente sabe muito bem o que é. Mas a gente nota a questão da interferência, tá bom? É verdade, tá tudo bem? Sim ou não? Falem para mim. Eu vou só anotar aqui o número do slide que a gente parou, porque isso daqui é uma discussão gigantesca. Aí a gente continua na próxima aula, tá bom? Meninas, o livro tá postado. Esse slide também tá postado, tá bom? Mas aí eu vou confirmar isso com o professor Matheus, porque para ver se vocês realmente têm acesso a ele, tá bom? Aí vocês já fazem a leitura desse capítulo, que deixa eu só ver o número rapidinho, do capítulo 11, tá bom? Façam a leitura, deixa eu anotar bem aqui, eu não vou conseguir mais anotar, do capítulo 11, que é o trabalhar. Tudo certo? Tudo certo, bem, professora. professora? Sim ou não? Sim. Sim. Ju, Giovana, Lorena, Sim, professora. Alessandra, tudo certo, né? Então tá. Meninos, boa noite. Beijos e abraços para todo mundo. Boa noite, professora. Boa Bom noite, descanso. professora.